Oi gente, estamos iniciando mais um episódio aqui do OscarCast. Eu sou a Manu. Eu sou a Ana. E hoje a gente está aqui com o Bangu, que iniciou o projeto do OscarCast junto com o Igor. Bangu, se apresenta, fala um pouco do início dessa história, como que foi isso? Primeiramente, muito obrigado pelo convite, é uma honra poder fazer parte desse rolê. Eu acho que é um rolê que chegou para mostrar algo diferente para a escola e a escola entendeu o processo, então fico muito feliz por ter começado, né, essa empreitada com vocês. E meu nome é Márcio Reis, meu vulgo é Bangu, tenho 46 anos, sou produtor audiovisual, pós-graduando em artes visuais. Atualmente trabalho com arte educação e com comunicação visual, né? Faço grafite há 31 anos, faço parte de uma das maiores organizações de hip hop do mundo, que é a Universal Zulu Nation, né? Fundada pelo Afrika Bambaataa, em Nova York. Atualmente também tenho feito muito processo ajudado no processo de construção do Conselho Deliberativo de Grafite no município de São Paulo. E trabalho num projeto chamado Extensão de Jornada da Prefeitura de São Paulo pela Secretaria de Educação, onde a gente faz projetos de alfabetização através das letras de grafite. Então eu trabalho com alunos de TEA, TOD, TDAH, né, acompanhados pelos pais, e a gente faz esse projeto de letramento e desenvolvimento de alfabetização usando o grafite como plano de fundo. Então esse é um dos projetos dentre milhões aí que eu faço. E sou o criador do primeiro podcast de grafite da história, em 2017, que é o Bate-Papo com Grafite, onde já tem mais de 400 artistas catalogados desse rolê, num processo de documentação histórica, entre artistas que não estão mais entre nós e artistas que hoje são contemplados aí através desse projeto, que foi indicado como elemento nacional do hip hop também. Da hora. Então, a gente vê, né? Dá pra ver que o grafite é a maior parte da sua vida, que é uma parte muito importante. O que te motivou a entrar no grafite? Ai, cara, já me fizeram essa pergunta, mas sempre eu tô mudando, tá ligado? Eu acho assim, o grafite, ele... Quando eu vi o grafite a primeira vez, né? Cambuci, com Gêmeos, enfim... na cidade, no bairro do Cambuci, em São Paulo, o Gêmeos estava pintando, eu era office boy aos 14 anos, vi o Gêmeos pintando e vi que aquilo era fascinante, né? E eu falei, é mágico isso, né, cara? Como que o cara transforma uma parede desse jeito, né? E aquilo foi transformador. Mas eu acho que a forma de expressão artística, saca? Eu acho que o contexto histórico do grafite foi o que me encantou mais, né? Só para vocês entenderem, o grafite, a palavra grafite é o plural de grafito, que significa escrita feita a carvão, é uma palavra italiana. E as palavras escritas em carvão na época, elas eram como forma de protesto contra os romanos que devastavam as cidades. E a palavra grafite surgiu meio que na cidade de Pompeia, né? Estava sendo invadida pelos romanos e, enfim, aquela coisa que a gente sabe, tipo, do processo histórico. Então a palavra grafite ela já surgiu como uma forma de manifestação artística. Então eu acho que foi onde eu me identifiquei, né? Por ser um cara mais underground, gostar mais de skate, de surf e tal, né? O grafite foi uma parada mais no processo contemporâneo, foi o que me encantou mais. Então eu falei, poxa, é uma forma diferente de eu poder expressar o que eu faço, né? E de poder fomentar outras coisas dentro desse processo que eu desenvolvo hoje. E como que foi como que é esse trabalho de grafite? Você tem algum foco específico? Como que você vai fazer um novo grafite? Como que funciona? Você diz o grafite no processo de construção, como eu faço, no processo empreendedor? Qual que Em geral. No geral, tá. Eu vou tentar dividir isso de uma maneira que fique mais tranquilo. Por exemplo, eu como artista, né, eu viajo o Brasil, já fui 2 vezes para os Estados Unidos, já fui no Chile, né, conheço outros, quase todo o Brasil, né, dando um rolê de grafite. Então eu gosto muito dos encontros de grafite, gosto muito os encontros são uma forma de intercâmbio, então eu gosto muito disso, né, de poder pintar em outros lugares. Mas também sou um cara muito atuante dentro das comunidades das favelas, né. Eu falo que os astronautas viajam os astros e as estrelas para poder conhecer, né, a galáxia. E o ubernauta, ele viaja os bairros dentro da sua cidade. E eu sou um ubernauta, que eu gosto de ir dentro das comunidades,
deixar um pouco mais de cor, um pouco mais de vida através das expressões artísticas que eu trabalho. Mas também tem o processo empreendedor, né? Que eu vivo do grafite, né? Não só através das aulas, mas através das contratações, como comunicação visual, né? Das personalizações. Então, é também um projeto empreendedor também. Então, eu acho que o grafite ele me dá, né? Essa oportunidade de trabalhar e viver o que eu faço. Tanto que eu moro no meu ateliê, então eu acordo, durmo, respiro o grafite o tempo inteiro. E tipo assim, no começo eu acho que você deve ter tipo alguma inspiração, alguma referência assim, para você seguir. Hoje em dia talvez não mais por conta de que você é contratada para fazer, então você tem que seguir um pouco mais sobre o que as empresas pedem. Mas antigamente, assim, quando você começou, você tinha alguma inspiração, alguma referência sobre quero fazer grafite sobre isso, quero falar sobre isso no meu grafite, quero expressar isso? É legal você perguntar isso porque o grafite ele sofre vários processos, né? E como todo processo artístico, ele sofre um processo que a gente chama de processo contemporâneo, né? Todo processo contemporâneo é um processo de evolução, ok? O grafite, o que me encantou no grafite, e foi através de críticas inclusive, foram as letras, né? Eu sou um cara que hoje eu gosto muito de letras de grafite. Eu estudo tipografias, tipos de letras. Então, o artista do grafite, quando ele constrói um tipo de letra, ele constrói uma tipografia, é algo além, né, do comum. Por quê? Porque você criar uma letra não é algo tão simples, né? Que nem eu mesmo que gosto de um estilo de letra chamado Wild Style, né, que é tipo estilo selvagem, que são letras mais trançadas, com tribais. Então, assim, são arquiteturas de construção que muitas das vezes as pessoas vê que não é agradável aos olhos, mas exige muito esse processo técnico de arquitetura, de estrutura. Então, para mim, as letras é algo que me inspira mesmo. Então, muitos artistas que escrevem, né, e desenham letras que me inspiram, porque eu acho que a letra, ela tem o poder de comunicar, assim, gigante, assim, sabe? Ela tem um poder de construção absurda. Tanto que a galera que escreve bem, ela lê bem, ouve bem e fala bem. Né? Tem muita coisa por trás, né, das Sim. letras, de uma criação, assim, eu imagino. Cada detalhe, cada ponto, cada traço. Então o grafite, o que me inspira são letras de grafite. Sim, a gente percebe, né, que tipo assim, o formato da letra, o jeito que a pessoa escreve, expressa alguma coisa, tipo, às vezes o que ela tá sentindo, às vezes o que passa, o que ela gosta. É muito legal isso. Eu acho muito legal porque eu gostava de ficar fazendo grafite, eu desenhava horrores. Hoje em dia eu não faço mais, mas eu sempre achei um tipo de arte muito legal. Eu acho que todos os tipos de arte é válida, mas eu gostava dessa em específico. A gente, põe uma coisa na cabeça de vocês, a gente não vive sem arte. Sim, tudo é arte. A arte, ela é fundamental na vida das pessoas. Imagina numa época pandêmica, a gente sem um filme, sem uma música, sem uma série, tudo isso é arte. Nossa, eu ia ficar maluca. Então, entendam que, tipo assim, se você pegar uma criança que nunca leu e escreveu na vida, pega um lápis, uma caneta, um giz, onde que ela vai riscar? Na parede. Sim. E os nossos ancestrais riscavam aonde? Nas paredes. Então a gente vive uma herança ancestral, porque a gente, desde quando a gente, como Homo sapiens, a gente tem a necessidade de se expressar artisticamente. Então a gente não vive sem arte. Não. Independente se é a música, enfim, a gente não vive sem arte. E você pretende, assim, continuar no grafite até quando der, ou você já tem algum outro plano engajado? Como que funciona? Como que tá a sua vida nesse momento? Um dos caras que me inspirou muito, que hoje não está mais entre nós, é o John Howard, que é um dos pioneiros do grafite aqui no Brasil. Ele grafitou até os seus 85 anos. Ele grafitou até os seus 85 anos. Ele estava no evento no bairro da Pompeia, em São Paulo. Eu não tive a oportunidade de conversar com ele, queria muito entrevistá-lo. E ele é um dos pioneiros na cena do grafite. Para quem não foi ainda na exposição no Sesc 24 de maio, lá no centro de São Paulo, vá, falando sobre Hip Hop 80, que tem a história do John Howard, a história do grafite em São Paulo. A história do grafite chegou antes da história do hip hop. Então eu falo, é muito importante as pessoas visitarem essa exposição por causa disso, para entender. Então eu vejo que para mim o grafite não sai mais da minha vida. Ele sempre esteve.
Você vive o grafite. Eu vivo e respiro o grafite. Então eu acho que eu nunca vou tirar o grafite da minha vida. Já tive um hiato de dar um tempo de pintar, às vezes eu fico bravo, mas eu vejo o quanto o grafite movimenta a minha vida e a vida de outras pessoas. Para mim o grafite não é só um estilo de pintura, mas é um estilo de vida. Então é muito meu estilo de vida, eu ajudo pessoas, eu faço projetos filantrópicos, eu pago minhas contas, tudo através do grafite. Eu acredito que isso que motiva as pessoas, né? Não, isso que te motiva. Você vê que as pessoas se inspiram, se identificam e isso deve motivar, né? Bastante, né? Bacana. Bastante. E você tem o seu podcast, né? Eu acho que isso é uma forma de levar o grafite para as pessoas, de levar um pouco mais sobre isso, de levar sobre o hip hop também. O que te motivou a começar esse podcast, a começar a falar sobre isso para as pessoas saberem um pouco mais? Ótima pergunta. Nunca me perguntaram isso. Por ser arte educador e levar o grafite na sala de aula, já foi uma quebra de barreira muito grande. Sim. Porque o grafite há muitos anos foi uma arte muito marginalizada, né? Então as pessoas marginalizavam muito, até hoje algumas pessoas ainda acabam marginalizando ainda o grafite, né? Mas uma das coisas que eu percebi é que a história do grafite é muito descontada, tá? É uma história, ela não é uma história que ela aconteceu em tal lugar, em tal data, não. Tem uma ponta da história na Europa, tem uma ponta da história em Nova York, tem uma história no Brasil. Então, essa sede de entender esse processo histórico fez com que eu começasse a virar um pesquisador e historiador. E aí eu pensei assim, eu preciso criar algo em que as pessoas possam ver de que maneira que possa ser atemporal. Em qualquer período da vida, a pessoa pode ver aquele vídeo, aquele depoimento e entender o que aquela pessoa está falando. Então, melhor do que eu contar a história dos artistas, são os próprios artistas contarem as suas histórias. Então, eu criei uma forma de entrevista, como hoje é chamado podcast, mas na época era chamado de talk show, né? Então, eu criei uma forma em que as pessoas pudessem sentar e poder fazer uma resenha, um bate-papo, como a gente faz já nos rolês de grafite. E assim surgiu o bate-papo com grafite. O bate-papo com grafite ele surgiu com o intuito justamente de alinhar as ideias de uma maneira agradável e fazer com que as pessoas aprendam mais sobre a história do grafite pelos próprios protagonistas, que são os artistas. Então, assim, hoje a gente não tem mais o Alex Valauri, que é o precursor do grafite no Brasil, que é um etíope, né, que nasceu na Etiópia, e ele, foi um cara que trouxe a história do grafite pro Brasil e muita gente não sabe quem é esse cara. Então eu preciso sentir essa necessidade de poder falar a história do grafite no Brasil, catalogando de uma maneira muito natural, convidando um amigo, convidando uma amiga para sentar, bater papo e contar um pouco das suas histórias. Então eu acho que a maneira desse bate-papo ele é muito mais atrativo, menos cansativo e muito mais receptivo, porque você capta melhor a informação e você grava aquela informação na cabeça. Sim. Aproveitando que você está falando de podcast, eu queria muito falar sobre o Oscarcast, né? Eu queria te perguntar como que começou isso de você e o Igor, como que foi pra frente, como que foi essa história? Bom, vocês juntar dois doidos, né? O Igor que é doido e eu que sou doido, né? E a gente ficava aqui tumultuando, pensando, esse moleque terrorizando, nossa, uma bagunça. Aí o Igor falou assim, eu falei um dia pro Igor, eu falei assim, não sei se foi o Igor que falou pra mim ou se eu falei pro Igor. Eu falei assim, mano, nós podíamos montar um podcast aqui na escola pros meninos, né, mano? De repente, sei lá. O que você acha, mano? Ou não sei se foi o Igor que falou isso pra mim, eu não tô muito lembrado, eu preciso até perguntar pra ele isso, eu não lembro como é que foi, mas eu lembro que foi um assunto assim. Aí ele falou assim, mas será que os moleques vão querer? Eu falei assim, mano, tenta, mano. Vamos lá. Não tem nada a perder. Vambora, vai na marcha, mano, vamos tentar. Aí eu cheguei um dia, porque tinha dia que era um caos aqui pra dar aula, né? Você ia dar aula, tava uma bagunça, ninguém queria prestar atenção em nada. E eu sou de poucas ideias, eu sou assim, mano, você não quer assistir a aula? Beleza, senão me atrapalha, mano, tá suave. Tá? Aí eu cheguei um dia, eu não esqueço, acho que é a segunda ou terceira sala daqui, de lá pra cá, acho que é a segunda sala de lá pra cá. Segunda sala. Eu tava lá, nunca vou esquecer dessa cena. Aí eu falei assim, rapaziada, é o seguinte, mano, o Igor foi um doido que comprou uma mesa de som e 4 microfones. E ele trocou uma ideia com a gente aqui, eu queria saber se vocês estão a fim de aprender a fazer podcast, mano. Só que é o seguinte, quem quiser aprender, beleza, quem não quiser aprender, mano, já pode sair da sala. Entendeu? Que aí o esquema vai ser
para aprender. Eu vou ensinar, só que assim, vocês têm que ter disciplina e saiba que para montar um podcast tem que ter seus departamentos. Então quem quiser aprender já fica que vai aprender as paradas. Aí a galera ficou. E aí a gente começou, né? Eu explicando todo esse processo audiovisual, o processo desde a direção até a produção, que não tem, mas é porque precisa ter uma pessoa para dirigir, mas que todos os processos são importantes juntos. E eu comecei a dar esses workshops dentro da sala de aula e sem equipamento. Aí quando chegou o equipamento, a gente sentou, eu expliquei passo a passo como conduzir o armazenamento do equipamento, como que era, como que enrolava o fio, como que guardava as coisas, como que regulava as coisas, como que gravava, não tinha claquete, era na palma da mão, né? Como que gravava com o celular, como que podia inserir uma câmera aberta, enquadramento, câmera close, toda essa parada, e comecei a desenvolver. Só que aí, a prefeitura de São Caetano do Sul nos remuneravam bem. Sim. Então eu tinha uma defasagem muito grande de grana, então eu pagava para trabalhar. Aí eu tive que sair, né? Infelizmente eu tive que ir para outro lugar para dar aula. Mas o mais gostoso é que ficou a coisa, né? Então as pessoas que levaram a sério construíram o que vocês estão vendo hoje aqui. Então a primeira turma que construiu essa ideia de estar com a gente, abraçou a ideia do OscarCast, foi justamente porque entendeu que era uma ferramenta importantíssima de voz. Sim. Não só para vocês alunos, mas para todas as escolas, tá ligado? Isso é um processo de representatividade muito grande. E quando eu e o Igor trocou essa ideia, a gente sabia que a gente estava fazendo política pública. Porque é um instrumento e uma ferramenta de voz para que vocês pudessem se manifestar de uma maneira organizada, de uma maneira respeitosa, de uma maneira educacional, para vocês reivindicarem as coisas da escola. E eu achei incrível, porque realmente funcionou. E é o que o Igor fala, e a gente até percebe, né? Tipo, a gente normalmente não tem muita voz na escola de tipo, vamos fazer tal coisa, vamos ter um podcast, a gente não tem muito essa voz. Aí quando a gente viu que isso criou, que a gente percebeu que tava indo pra frente, que tava dando liberdade pra gente, tanto tipo, liberdade na escola, liberdade de falar com as pessoas, liberdade de falar sobre a escola pra outras pessoas, sobre esses projetos, a gente percebeu que tipo, nossa, isso é muito da hora, pelo menos pra mim. Foi muito da hora participar e é muito da hora, tipo, ver que as pessoas estão gostando do projeto. Bom. Logo que o Igor começou com um projeto que veio a primeira geração, eu falei assim, isso é um projeto muito da hora, porque é muito único, não é algo comum. E, eu acho muito legal, a gente sempre agradece o pessoal da primeira geração, né, porque se eles não tivessem começado, não ia existir podcast. Se os dois não tivessem topado naquela aula, já era, mano. Se eles tivessem todo mundo levantado e saído, aí já era. E foi muito legal, e aí a gente quer ir repassando, né, com certeza para a próxima geração, porque a gente vai saindo da escola. E, é muito da hora essa ideia, a gente agradece também por vocês dois, por ter criado essa ideia, que é muito da hora. Mas agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Agora eu vou entrar como host de podcast, segura. Qual que é o intuito de vocês usar essa ferramenta do OscarCast? Responde aí. Eu acho que o intuito, além de dar voz, eu acho que é a gente se expressar, a gente conhecer um pouco mais, porque todos os entrevistados que vêm aqui, a gente aprende um pouco, veio muitas pessoas aqui com pautas diferentes, e a gente aprendeu muita coisa envolvendo, tipo assim, geral, entende? E aqui dentro a gente aprendeu muito mais do que um podcast. A gente aprendeu o que é trabalhar em equipe, a gente aprende muita coisa, porque se fosse só 2 pessoas e o resto todo mundo brigar aqui dentro, já era, não tinha podcast. Todo mundo tem que entender seu erro, baixar sua cabeça, falar, errei, vamos aí, vamos pra cima. E eu acho que isso que ajuda e que incentiva a gente a aprender cada vez mais. E vocês sabem que isso é pra vida, né? Sim, com certeza. Relação interpessoal, desenvolvimento de pessoas, né? Conexão. E outra, política. Nós estamos falando de partidário. O que vocês estão fazendo aqui é política. Fazer política pública é fazer algo que possa melhorar o espaço que você vive, certo? A partir do momento em que vocês entendem a sua função como cidadãos, que é não jogar papel no chão,
não desrespeitar o próximo, entender como funciona o seu bairro, o que pode ser feito para melhorar o seu bairro, o seu espaço, a sua escola. Isso é política pública. A partir do momento, vocês são a geração que traz a ponta de esperança para nós, que viemos de gerações e gerações políticas, acontecendo várias coisas, que vai fazer com que isso mude. Para que isso mude, a gente tem que acreditar em vocês. E vocês são a geração que vai mudar esse cenário. E como que a gente pode mudar? Com conhecimento. Vocês estão na fonte do saber. A fonte do saber é a escola. Respeitar o professor é respeitar o próprio dizer, o próprio saber. Porque muitas das vezes as pessoas não entendem o processo do professor. Mas a importância do professor para a formação de vocês, ela é fundamental. E para a política pública, ainda mais. Porque a partir do momento que vocês têm um instrumento em que vocês podem dar voz representando outras pessoas, isso é de uma autonomia muito grande, mas também traz uma responsabilidade pesada. Então, política pública não é sobre partidário, não é sobre partido X, Y, Z. Política pública é quando a gente usa um instrumento, uma ferramenta, para a gente dar voz àquilo que a gente precisa. Ajudar as pessoas, ajudar o nosso convívio, o espaço de convivência. O que a gente pode fazer para melhorar? Para evoluir, né? Para nossa evolução. Isso é política, gente. A gente não tem que parar de discutir política. A gente tem que aprender a fazer política. Sim. Eu estou tendo esse exemplo agora com esse projeto, trabalhando à frente com o pessoal do Conselho do Grafite lá em São Paulo. Eu estou visitando a Câmara Municipal, eu estou começando a entender o processo de políticas públicas. Então eu acho que entender os processos, eles são fundamentais. O que um vereador faz? O que um parlamentar faz? Qual que é o propósito de ter um plenário para fazer uma discussão sobre verbas públicas? Normalmente as pessoas acham que partido A, partido B, e que se lasque e deixa todo mundo lá fazer o que quiser. Tipo, as pessoas não vão a fundo, não pesquisam, não querem se interessar sobre. Gente, a APM é o primeiro partido político que vocês têm dentro da escola. Sim. A Associação de Pais e Mestres é o que administra toda a grana que vem para a escola. Inclusive, eu acho que em São Paulo é assim. A APM tem até CNPJ como empresa. Por quê? É uma responsabilidade muito grande de você lidar com verba pública. Porque desvio de verba é crime. Sim. É que a gente está tão acostumado a ouvir isso na televisão que ficou comum. Sim. Mas não pode ser comum. Então, quando eu falo para vocês sobre políticas públicas, começa a partir do momento em que vocês entendem que a corrupção ela não pode acontecer dentro de casa. Se você comer toda a comida, você vai poder ganhar no doce. Isso não é corrupção, isso aí não é certo, isso é corrupção. Sim. Ah, não, eu sou um cara correto, mas eu tenho TVH na minha casa. Isso é corrupção. A corrupção começa dentro de casa. E se a gente não tiver posicionamento político para fazer o que é certo, a gente não tem moral para falar. Então a gente tem que fazer o que é certo. Sim. E não é só por uma questão moral, é por uma questão de convivência, por ajudar as pessoas. Então a gente tem que entender políticas públicas. Por isso que para mim é importante falar sobre isso, porque está muito na minha cabeça isso. Eu preciso entender como é que eu posso ajudar o Oscarcast se eu não consigo ter um embasamento para poder fazer isso para eles. Então eu preciso entender o embasamento, eu preciso trazer informação para eles. Sim, eu acredito que política é muito além do que a gente se acostumou hoje em dia. Porque hoje em dia a gente se acostumou com a política ser, você tem sua opinião, eu tenho a minha, eu não vou mudar minha opinião por você e você não vai mudar a sua por mim. E às vezes não funciona assim, às vezes é a gente aprender com a opinião do outro e entender, sabe? Porque a política não é só a discussão, não é o povo evita falar de política, não. Política tem que ser falado porque tem que ser resolvido. Política é o que afeta tudo e todos em geral, entende? E a gente tendo essa voz aqui é muito importante, porque dentro da escola, eu acredito que é o que forma a gente a ser quem a gente é, dentro de casa e dentro da escola. Se a gente tivesse... a gente começar com essa voz assim de ensinar desde cedo o que é realmente a política, que não é esse debate de a minha opinião tá certa, a sua tá errada, eu acho que a gente evolui muito. E entender assim, esse processo que a gente faz aqui é aprender o que é política, né?
E é uma das coisas que eu vou levar pra sempre do podcast comigo pra vida, né? É um processo político o podcast. Sim. É, e como a Manu falou, de tipo assim, a gente tem muito essa cabeça fechada de política é só política de prefeito, de presidente. Partidário. Mas não, a gente percebe na escola que é muito importante, tipo, tem pequenas coisas que a gente nem percebe que é política e no final das contas, tipo, pô, isso é política. Tudo, Sim, muita tudo coisa é política, tipo, que a gente percebe. É a forma como você faz a tratativa dentro do ambiente. Sim. Se você vê uma pessoa degradando o banheiro e você não toma providência, você é mó dedo duro, não sei o que, mano, você tá degradando um patrimônio público, Sim, cara. Sim. Isso é crime, cara. É fazer o certo, é a política, né? Entendeu? O cara tá ali, tem um monte de sujeira ali, não foi eu que sujei, vou deixar ali. Não, cara, limpa. Eu cansei de fazer isso na minha quebrada. Sim. Revitalizar espaço na minha quebrada que tava sujo, fui lá, enchi meu carro de sujeira, joguei no ecoponto, voltei, pintei, nunca mais jogaram lixo. Sim. Atitude, eu acho que é muito sobre posicionamento mesmo. Então não adianta eu ter o partido A, B, C, D, ser centro, esquerda, direita e não ter uma atitude, cara. Então acho que é muito sobre posicionamento, sabe? Então se vocês, na fase de vocês agora, nesse processo que vocês estão andando, né, como vocês estão encaminhando, que agora, graças a Deus, o Oscarcast agora tem um corpo, saca? Tem. Que o corpo é formado de membros, né? Então isso é importante porque vocês podem ensinar políticas públicas com outras pessoas. Convidar um vereador para perguntar o que um vereador faz, o que um prefeito faz, o que um secretário de educação faz, para que as pessoas tenham essa noção, entendeu? Eu acredito que realmente falta muita atitude. Porque se todo mundo... Perdão. Tudo bem. Perdão. Relaxa, eu vou dar só 5 segundinhos só Tá, pra isso, cortar. Calma aí. Calma que eu esqueci que eu falar. Você ia comentar que a partir do princípio que... Mas o áudio continua mesmo. Ai, caralho. Mas vai cortar. Bate. Pera, não. Desculpa, Os meninos gente. não sabem, não, tá de boa. Quer que eu fale? Tá, fala. Tá. Posso falar? Vai. Pronto. 3, 2, 1... Então, como você estava falando do partido A, do partido B, sobre ter atitude, muitas das pessoas querem ter atitude, mas não sabem do que estão falando, não sabem, tipo, não estudam realmente sobre o que é a política, só acham que a política é a partidagem. E, tipo, as pessoas têm que estudar sobre isso, as pessoas têm que falar, mas falar com convicção, falar com a certeza do que estão falando, porque muita gente fala um monte de coisa que nem sempre está certa e que nem sempre é realmente do jeito que as pessoas estão falando. E tudo bem se você não tiver certeza de tudo. Sim. Tá tudo bem. Gente, errar faz parte do processo. Sim. O que a gente precisa entender é aonde a gente vai buscar a informação. Sim. Eu acho que se você perguntar para um vereador o que ele faz, qual que é a função do vereador, ou você pesquisar qual que é a função do vereador, é a forma que vocês têm de poder aprender a cobrar o que vocês precisam. Certo? Isso é política pública. E eu não estou falando com violência, eu não estou falando com piquete, com treta, não. Sim. Eu estou falando com responsabilidade, com conhecimento. Sim. Com vontade de fazer dar certo, né? Autonomia. Porque a autonomia, gente, pensa sempre nisso. Autonomia vem agregado à responsabilidade. Eu posso fazer? Posso, mas eu vou responder por aqueles atos que eu estarei fazendo. É sobre atitude, eu acho que falta muito atitude em todo mundo em geral. Porque se todo mundo levantar ali e falar, hoje eu vou fazer pra resolver. Eu acho que todo mundo se ajuda, entende? Mas falta muito isso na sociedade. Hoje em dia cada um só, muitas pessoas, não em geral, mas muitas pessoas só olham pro seu ali e vou fazer o meu e cada um... Por isso que eu acredito na geração de vocês. Sim. Eu acredito na geração que vocês hoje têm equipamento, vocês têm o advento da internet, vocês têm essas ferramentas. Eu acredito na geração de vocês para fazer a diferença. Que é vocês que vão fazer a diferença nesse rolê. É vocês que vão mostrar que pode ser diferente. É dentro de casa, é no prédio, é na vila, é na escola, é no bairro, e é na cidade, e assim vai crescendo. E assim vai tomando proporção. Existe o parlamento júnior lá em São Paulo, que são feitos por jovens, cara. Olha que incrível.
Então, muitas das vezes, parte do princípio de vocês quererem fazer. E nós, adultos, né, mais velhos, darem esse caminho para vocês poderem buscar. Eu não posso chegar num evento, fazer um evento de grafite, se eu não estiver me organizando, se eu não tiver conversado. Vou estar agora no Dia das Crianças fazendo um projeto na favela do Sapo, lá na Penha. Eu não posso chegar na favela de qualquer jeito. Eu tenho que saber chegar nos lugares. Tem que saber acolher as crianças, tem que saber entender. Porque, gente, geografia está na vida. Vocês usam todas as matérias da escola para a vida de vocês. Vocês usam geopolítica na vida de vocês. Sabe? Como é que eu vou para um outro país e eu não sei como que é a cultura do outro país? Você entendeu? Tá dentro da... Por isso que eu falo, vocês estão no tempo do saber, mano. Vocês estão na escola. A escola é o tempo do saber. É aqui que vocês vão aprender as coisas da vida. E outra, aproveite o máximo que vocês puderem. Estude, sabe? Explore, conversa com o professor, pergunta para o professor. Mano, depois que eu aprendi a ser curioso, eu fiquei mais chato ainda para virar geek. Tá ligado? Mas eu acredito que a vida ela é muito intensa e a gente tem que viver ela da mesma forma, porque a gente só tem uma, né? Então, com responsabilidade, né? Sim, com responsabilidade, mas a gente tem que ser curioso mesmo, tem que aprender. Sim. Tem que se interessar, né? Tipo, tem que, pô, eu preciso saber disso, eu vou atrás, eu quero saber. Seja de conhecimento. Sim, eu quero saber, eu me interesso por essas coisas, sabe? Tipo, não sei o que, o professor tá falando sobre uma matéria que me interessou, eu vou atrás, eu vou procurar saber. E às vezes até o que não me interessa. Por que eu não gosto disso? Eu tenho propriedade para falar por que eu não gosto de tal coisa. Sim. Eu não gostava de giló, depois que eu aprendi a fazer giló fatiadinho, a milanesa ali, fritinho, chips. Para! É o que eu falo, às vezes a vida é isso. E hoje, gente, a gente vive num período que a gente pode se permitir a mudar de opinião e tá tudo bem, cara. Vocês não viveram os anos 80, os anos 90. Meu sonho que não, eu tinha que fazer assim, assim tem que ser. Já mudou de opinião. Que comédia. Lá, nada a ver, já mudou de opinião. Não, cara. A gente vive num país livre, cara. A gente pode mudar de opinião. Sabe, a gente pode mudar de concepção, a gente pode entender os processos e tá tudo bem, cara. Mas você percebe a atitude, né? E aí você percebe que, tipo assim, eu tinha essa opinião por causa de tal visão que eu tive, mas agora eu tive uma visão diferente sobre isso e tá tudo bem. Gente, quebrar uma herança cultural de que tem que ser tudo muito perfeitinho, tem que ser muito... Sabe o que eu falo para meus alunos? Quem já teve aula comigo aqui vai falar para vocês. Eu acho que ninguém aqui teve. Antes feito do que perfeito. Sim. Não, mas aí o cara faz de qualquer jeito e fala assim, cara, abraça como você quiser. Eu tô te dando um caminho, você não precisa fazer a letra igual eu faço. Todo dia riscando letra, mano. Não precisa fazer igual eu faço. Mas toma um caminho. Tem alunos meus que hoje vivem fora, que vivem do sonho deles, porque passaram no meu projeto e tipo assim, eu não vivo de grafite, mas vivo de maquiagem, vivo de cozinha, vivo do que eles sonharam, cara. Porque falou assim, Bangu, se você pode sonhar, eu também posso. Sim. Todo mundo tem o direito de sonhar e de fazer, sim. Só que é você, sonhos são resistência, né? Porque eu acho que, assim, tudo que a gente tem hoje de mais incrível, nem sempre existiu. Alguém se arriscou e tentou, entendeu? E pra gente ter coisas novas, a gente também precisa se arriscar e tentar. Porque na risca não petisca, né? Gente, às vezes tem que fazer o que é chato pra fazer o que é legal. Sim. Põe isso na cabeça de vocês. Às vezes vocês estão aqui no maior resenha, no maior debate aqui. Aí é um caos, aí tem dia que tá tudo perdido. Quem tá na direção é que tem que ter a cabeça para poder organizar. Porque tem que ter alguém para delegar, não tem jeito. Tem que ter alguém para delegar. Quando se organiza, aí dá tudo certinho, o que acontece? Todo mundo fica feliz, né? É convivência. Desde a época dos Homo sapiens até os dias de hoje, a gente tem conflitos e tá tudo bem. O que a gente tem que entender é como trabalhar a convivência entre as pessoas que vivem com você. E tá tudo bem. Sim. E essa é uma parte difícil, né? De, tipo, aquela pessoa me irrita, entendeu? Eu tenho que conviver com ela. Tipo, e a gente tem que fazer, na minha opinião, por exemplo, a gente tem que fazer com que, tipo, tal pessoa fez tal coisa, me irritou, me irritou. Aí eu vou lá e falo pra ela, tipo, você fez tal coisa, eu não gostei. Mas você tem que tentar fazer o ambiente ser acolhedor pra você e ser acolhedor para as outras pessoas. Tipo, você tem que, não gostei, vou sair, vou cair fora. Não gostei, vou lá, vou fazer do jeito que eu faça que goste. E
que as pessoas gostem, que as pessoas vejam que é um negócio legal. E se não gostar, tudo bem. Sim, e às O vezes diálogo acaba com uma guerra. com certeza. E às vezes também a gente entender o lado do outro, porque pô, o outro também tem a história dele, o outro também tem a dificuldade dele, todo mundo tem problema, todo mundo tem história triste. Não tá num dia É legal. lógico, todo mundo tem. E às vezes a gente tem empatia e entender, pô, meu, por que essa pessoa tá fazendo isso? Tem alguma coisa, sempre tem alguma coisa por trás. Ninguém faz pra provocar, às vezes. Isso é importante ter na escola. Sim, claro, a O gente. acolhimento dos amigos na escola é importante. Evita muita coisa, evita coisas horríveis e terríveis. A gente passou por bons períodos de pessoas, um processo muito complexo dentro das escolas, que se a gente hoje não tiver essa comunhão, vamos dizer assim, entre os amigos, entender e respeitar os amigos, a coisa vai piorando, né? Quantos ataques que já tiveram em escolas por conta de processos psicológicos, ou de bullying, né? E olha a importância dessas conversas, olha a importância do juízo de consciência de vocês, porque é sobre acolhimento. O que vocês falaram aqui agora é sobre acolhimento. Sim. Às vezes a gente não tem como, pô, tem um coleguinha e tem um outro X. O outro X está passando por alguma coisa e está acontecendo alguma coisa. E esse seu outro colega vai e zoa. Às vezes a gente tenta explicar que assim, a gente percebe a situação, tenta explicar que, às vezes não é bem assim. Entendeu? Só que a gente também não tem como fazer a cabeça de todo mundo. Não tem como a gente fazer todo mundo entender, né? Sim, tem vezes que a pessoa nem sabe, vai lá, fala e prejudica a pessoa, assim, tipo, eu acho que a gente tinha que cada vez mais acolher as pessoas realmente e perguntar, tipo, o que tá acontecendo, se tá precisando de ajuda, se... Gente, bom exemplo arrasta. Sim. Bom exemplo arrasta. Seja você a pessoa que você gostaria de ser. Sim. Tá ligado? E aí a coisa vai replicando. Pode ver que um bom líder não é aquele que fala que vai, é aquele que fala que vamos. Sim. Um bom líder é aquele que entende o processo, que saiba direcionar, por isso que chama diretor, porque direciona de uma maneira que vai ficar bom para todo mundo. Porque muitas das vezes é sobre isso, mano. Um bom exemplo. Não dá para colocar um líder chato, mala, sabe? Que não tem empatia, que não vai funcionar. Não vai funcionar, cara. Então eu falo, bom exemplo arrasta, seja um bom exemplo. E se você errar, tá tudo bem. Saiba que você errou, levanta a cabeça e continue. Só não cometa o mesmo erro. E tá tudo bem. E liderar um grupo é conhecer a história do grupo. Exato. Conhecer cada um e entender as necessidades de cada um, porque todo mundo tem uma história, todo mundo tem um motivo. Ninguém faz nada porque, eu nasci sabendo fazer. Não, você tem um motivo. Todo mundo tem. E é o que a gente leva muito aqui no podcast, né? De tipo assim, toma cuidado com o que você fala, toma cuidado do jeito que você fala, porque você não sabe o que o outro tá passando, você não sabe, tipo, seja a pessoa mais responsável com os sentimentos dos outros possíveis aqui dentro, porque o que acontece fora da escola você não tem como saber se a pessoa não falar, então toma cuidado e seja a pessoa mais, vamos dizer assim, mais amorosa com o outro possível. Tem a parte da zoeira, tem a parte do... Faz parte. Nossa, a resenha, eu amo a mas resenha. quando é pra ser sério, tem que ser sério. Dela. Amo a resenha. Isso é bom, isso é bom. Isso é É bom. delícia. E esse processo de política que você comentou com a gente, que você tá indo pra Câmara Municipal, que você Em tá... São Paulo, Como que tá As isso? políticas. a gente está criando um conselho deliberativo do grafite. Eu fui convidado para fazer parte desse conselho. É um processo coletivo entre vários artistas lá da cidade de São Paulo, tá? A gente está organizando pelas 5 zonas, norte, sul, leste, oeste e centro. A ideia é fazer com que o conselho faça uma auditoria das verbas públicas que chegam para serem distribuídas. E esse conselho está ajudando a criar uma PL, que é uma lei, né, do grafite, onde a gente vai poder discutir melhor a distribuição dessa verba, como já tem com o teatro, como já tem com a dança, com o forró, entre outros, né? Ai, gente, perdão. Relaxa. Posso continuar daqui? Pode. Desculpa aí o áudio, tá? Foi mal, viu? Então a nossa ideia é justamente essa, é de poder ter um órgão fiscalizador das verbas públicas que chegam e principalmente a criação da lei do
a lei do grafite em São Paulo. Uma arte que veio de tão longe, né? Que já fomenta há tantos anos, com tantos editais sendo fomentados pelo Brasil inteiro, né? E tantos artistas que fazem a arte acontecer em várias quebradas, em vários órgãos. Nada mais justo do que essa verba seja distribuída de uma maneira igualitária, né? Então a gente está fazendo esse processo de construção, tá? É um processo coletivo, mais uma vez, não é um processo meu, é um processo de vários artistas. Eu sou uma das pessoas que está colaborando com esse processo e o nosso intuito é justamente fazer isso, cada vez mais entender a política pública, entender como funciona o processo, para que a gente possa fazer uma distribuição de renda igualitária e para que os artistas que já fomentam os seus trabalhos nas comunidades pelo Nós por Nós, fazendo a coisa acontecer, que seja contemplado também com essas verbas públicas para poder melhorar ainda mais o processo. Uma vez que o Ministério da Cultura e o Ministério da Educação hoje convidam os mestres e mestras a fazerem parte do corpo estudantil como professores de arte, não só na arte como processo convencional, né? Mas a arte hoje como a dança, como o movimento hip hop, como o grafite, que são as culturas brasileiras, porque já existe uma lei federal que contempla o grafite como uma lei, como uma parte da cultura brasileira, como a capoeira, como outras culturas, e isso fazendo com que a gente consiga fomentar ainda mais esses processos de distribuição e principalmente de fomento às periferias e a outros espaços públicos através do grafite. Sim, e é muito legal, né, ver que uma coisa que anos atrás era muito marginalizada, como você falou, tendo espaço, realmente criando, como posso dizer, se abrindo para as pessoas conhecerem, para as pessoas, tipo assim, tendo portas abertas para essa arte realmente se expressa, para as pessoas saberem um pouco mais sobre isso. Tem uma visão diferente. Sim, isso. Até porque o grafite também é uma forma política de se expressar, né? Sim. Entende? Então, assim, o grafite é um dos elementos do hip hop, né? Eu, como membro da Universal Zulu Nation, eu vejo a importância da política pública dentro desse processo. Você não entra pedindo para entrar na Universal Zulu Nation. Você é convidado a entrar na Universal Zulu Nation. Então, não é só por fazer por fazer, mas é fazer algo diferente e fazendo a diferença. Então, a partir do momento em que a gente entende que como a música tem o poder de expressar o seu sentimento e falar algo sobre, o grafite também tem. E nada mais justo que o grafite também ter o seu espaço e principalmente poder ajudar e colaborar com outras pessoas que são fazedores de cultura dentro das comunidades mais carentes e que têm o direito a receber essa verba e não recebem. E como que é o hip hop? Porque eu tô olhando pra sua camiseta aqui, eu lembro que você falou que você faz parte de um grupo. Conta pra gente. A Universal Zulu Nation foi uma fundação criada na época das gangues em Nova York nos anos 70, mas ela foi fundada pelo DJ Afrika Bambaataa, né? No dia 12 de novembro de 74 foi quando ele criou a expressão hip hop, né? E ele fez essa organização como forma de organizar politicamente o movimento hip hop, que foi distribuído no processo universal. Então a Universal Zulu Nation, ela é uma organização de hip hop que trabalha com fomento de políticas, que inclusive já ajudou até no apartheid na África. Então ela é no mundo inteiro. Desculpa, gente. Que dó, nossa. Deixa eu pôr uma balinha. Eu tô bebendo, eu acho que eu vou pôr uma balinha na boca que acho que segura mais. Vocês querem bala, gente? Tá Obrigada. Nossa, eu roubei as balas na bolsa do Igor, mano. Ele também atrás de você. E ele vai ver esse vídeo. Igor, eu caguetei as suas balas, mano. Ainda bem que agora a gente sabe que o professor Igor tem bala na bolsa. Ele tem tudo naquela bolsa, na verdade. Mano, aquela bolsa parece uma bolsa de acampamento. É a bolsa do gato Félix. Ele tem tudo, ele tira cada coisa de lá. É igual a minha. Bom, vou voltar, tá? Vou retomar, tá bom? Vamos lá. Então, e a Universal Zulu Nation, ela tem como fundamento trabalhar esse processo dentro do movimento hip hop. O movimento hip hop, a primeira festa do movimento hip hop foi criada no dia 11 de agosto de 1973,
com 2 irmãos vindos da Jamaica, né? O Cole Herc e a Cindy Campbell. Eles foram para o bairro do Bronx, em Nova York, onde eles fizeram essa primeira festa, onde tinha os 4 elementos, que é a dança, que é o break, que é o MC, o mestre de cerimônias, que é o DJ, que é o que toca a melodia, e o grafite, enfeitando e embelezando o espaço. Essa festa ela foi feita para ganhar fundos para arrecadar dinheiro para comprar material escolar para as crianças que não estavam mais necessitadas. E essa festa ela mudou todo o conceito, porque Nova York estava passando por uma transição entre as guerras, entre guerras de gangues. Então existe até um filme que conta um pouco dessa história, que chama The Warriors, que fala um pouco sobre isso e que fala um pouco sobre esse processo das guerras. E aí é a transição das guerras entre as gangues para os movimentos de cultura hip hop. Quando o Afrika Bambaataa faz a entrevista no dia 12 de novembro de 1974 no jornal New York Times, ele fala sobre um movimento chamado hip hop, que é paz, amor, união e arte, né? Então é uma expressão, não tem uma tradução literal. Então a partir do momento em que é um movimento que cresce tão assim monstruosamente no mundo inteiro, que hoje existem segmentos dentro do movimento hip hop, a gente percebe que é uma parada que fez diferença em vários lugares. Eu posso dar um exemplo, por exemplo, São Paulo. São Paulo, quando veio o primeiro filme de hip hop chamado Beat Street, que começou o filme, todo mundo começou a fazer aquilo que estava no filme. Então você vê a magia que a arte tem através de uma expressão de um filme, mudar toda essa concepção. Então o movimento hip hop, eu que faço parte, eu falo que sou hip hopper de carteirinha literalmente, né? Eu que faço parte do movimento hip hop, eu acho que o hip hop é uma maneira de fazer política pública também, através da arte. Então simbolicamente eu tenho um suporte para que eu possa fazer política pública, que é o hip hop, que é um dos elementos do movimento, né, que é o grafite. Então sempre que eu faço alguma coisa, uma palestra sobre o movimento hip hop, eu vou representando o grafite. Que da hora. Muito bacana. E tipo assim, é uma coisa minha. Eu achava muito que hip hop era tipo só mais na dança, só. Eu nunca pesquisei muito a fundo sobre, mas eu não sabia que tipo que era um movimento realmente. Sim. Que era um conjunto de muitas coisas. É porque é comum as pessoas acharem que é só dança. Eu vou para dar aula nos lugares, mas você não é professor de dança? Eu falo assim, gente, meu quadril é duro, eu não sei nem dançar, mano. Eu não sou da dança. É porque as pessoas ainda intitularam o hip hop como uma dança ou como uma música. E na verdade o hip hop é um movimento, gente. É um movimento constituído por 4 elementos, que inclusive há uma discussão sobre o quinto, que é o conhecimento, mas eu acredito que entre os movimentos, entre os elementos, existe já esse conhecimento. Sim. E tanto que hoje eu sou um cara muito atuante nas posses de hip hop. As posses de hip hop, elas são feitas inspiradas nas posses que eram feitas nos quilombos na época da escravidão. E você imagina, estávamos falando aqui agora há pouco sobre pessoas. Imagina, você está dentro de um quilombo com 400 pessoas. Como é que você tinha que se organizar? Então tinha que ter alguém para organizar. E as posses de hip hop têm esse intuito não só para organizar, mas para discutir o que a gente pode fazer de melhoria nos nossos espaços onde a gente convive. Então o hip hop também tem esse processo de fazer essa reunião para encontrar com outros elementos para poder fazer essa junção de organização e de melhoria dentro dos espaços públicos. Eu acho que é isso, pra gente encerrar, se você tiver algum recado pra você passar, alguma coisa específica que você quer falar e a gente acabou perguntando, fica livre pra você aí, sua voz. Bom, eu primeiramente queria agradecer, eu acho que para mim é um orgulho muito grande poder fazer parte de um processo como esse, de ver uma sementinha plantada lá atrás e o rolê acontecendo hoje. Então, parabéns para toda a equipe e todo mundo que está participando, que vocês possam replicar o conhecimento cada vez mais. Conhecimento guardado é conhecimento morto, então quanto mais vocês puderem replicar o conhecimento para outras pessoas, a gente vai sentir que essa sementinha plantada vai dar cada vez mais frutos. Que eu falo que a gente planta tâmara, né? Quem planta tâmara não come tâmara. Ela vai sempre deixar para alguém se alimentar da tâmara. Então a minha intenção sempre foi essa. Então agradecer de coração, né, essa oportunidade, dizer para vocês que vocês têm portas abertas para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem.
vocês quiserem, a gente, workshops, enfim, para a gente poder fortalecer ainda mais e principalmente aprenda sobre políticas públicas. Usem essa ferramenta e não deixem se corromper. Muita gente vai querer usar a ferramenta de vocês para se autopromover. Sim. Porém, que vocês estejam estruturados, que vocês estejam muito bem blindados e munidos de conhecimento. A blindagem que eu falo é sobre estar dentro do conhecimento. E principalmente de uma forma respeitosa. Porque assim vai mostrar para vocês quem vocês serão na fase adulta quando tiver que passar por uma situação como essa. Então, use as políticas públicas para fazer algo de bom, não só para o seu próprio bem-estar, mas para o bem-estar da sua comunidade, do entorno que você vive. Porque assim as pessoas não vão usar esse instrumento só como para o seu bem próprio, mas sim vocês poderem questionar o que uma pessoa, qual que é a função de fulano, qual que é a função de ciclano, de beltrano, para que serve, como que a gente pode fazer e o que a gente pode fazer para melhorar. Usem para salvar pessoas. Tem muita gente precisando disso. E é isso, a gente só tem a agradecer também por tudo, além de você ter iniciado o projeto, você ter topado vir aqui hoje, por ter passado todo esse conhecimento pra gente, é mais um aprendizado. E é isso, muito obrigada por ter topado fazer parte dessa loucura junto com a gente, por ter criado a loucura também. Com a gente doida. E é isso, gente, muito obrigada por assistir até aqui, acompanhe as nossas redes sociais e tchau! Tchau!